Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa videoaula ela vai trabalhar a resolução de alguns dos exercícios que tinham sido passados para vocês tentarem fazer a respeito de regras para balanceamento por oxirredução, tá certo? Bom, vamos para a parte prática então, gente. Presta bastante atenção, procura anotar aquilo que for possível, estejam com o material em mãos e vai acompanhando, gente. Vamos nessa. Gente, a primeira questão é a questão da página 69 da apostila de vocês, a questão A28, que diz o seguinte: a seguir são dadas algumas equações que representam processos de oxirredução. Com relação a essas equações, 1. Faça o balanceamento da equação determinando os coeficientes mínimos e inteiros, tá? Ou seja, a gente vai achar aqueles valores que ficam na frente da substância na equação química, desde que tenhamos números inteiros. Vai ficar mais claro quando a gente partir para a resolução. 2. Indique o agente oxidante e o agente redutor. Lembrando que, gente, que o agente oxidante é aquele que sofre a redução e o agente redutor é aquele que sofre a oxidação, tá? É invertido, ok? E determine a quantidade de matéria. Gente, quantidade de matéria é sempre mol, tá? De elétrons envolvidos. Isso vai ficar mais claro com a resolução. Vamos lá. Seguinte, no item A, nós temos essa equação aqui. Sulfeto de cobre, ácido nítrico, nitrato de cobre, enxofre, monóxido de nitrogênio e água. Legal? Então, reagentes, produtos. Ok? Não precisam se preocupar com os nomes das substâncias agora. O que a gente precisa fazer para começar é encontrar o número de oxidação, o NOx, de todos os elementos dessa equação química. Legal? Então, o NOx do cobre, o NOx do enxofre, do hidrogênio, do nitrogênio, do oxigênio e assim vai. Tá? Para reagentes e produtos. E acompanhar dos reagentes para os produtos quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Legal? E aí o processo se desenrola. Bom, o nosso ponto de partida é aquela tabela de NOx fixos, ok? Que tem no final desse capítulo, no final do capítulo 20, ok? De qualquer forma, também tem no caderno de vocês, legal? Então, para alguns elementos, a tabela de NOx fixos já vai dar o NOx para a maioria, e para o restante, nós vamos calcular da forma como foi ensinado. Legal? Então vamos lá. Aqui eu já trouxe para vocês todos os números de oxidação de todos os elementos. Então fica fácil, até porque eu já destaquei, descobrir quem que sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Tá aí. O enxofre, como ele teve o NOx dele modificado de -2 para 0, ele sofreu uma oxidação, o NOx dele aumentou. Tá certo? Ele foi de um valor negativo para 0, então aumentou. Isso é uma oxidação. Enquanto que o nitrogênio, ele sofreu uma redução, porque o NOx dele foi de +5 para +2. Legal? Bom, tendo isso em mente, vamos avaliar quanto que variou o NOx de cada um. Isso é importante saber, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma ideia de quantos elétrons foram doados por aquele que sofreu oxidação e quantos elétrons foram recebidos por aquele que sofreu a redução. Legal? Então, olha só. Tendo ido de -2 para 0, o delta NOx, né, a variação no NOx do enxofre, é de 2, significando o enxofre perdeu 2 elétrons. Legal? Enquanto que o nitrogênio, tendo o NOx dele mudado diminuído, né, de +5 para +2, o NOx dele variou em 3, significando o nitrogênio recebeu 3 elétrons. Tá bom? E o que a gente faz em seguida? Vamos tentar responder os 3 itens com o que a gente já tem em mãos. Tá certo? Em primeiro lugar, quem é o agente oxidante? Deve ser aquele que sofre a redução. Aí, o nitrogênio é quem sofre a redução. No entanto, é a substância toda onde ele está que é o agente oxidante. Tá certo? É o nitrogênio que sofre a redução, então a substância toda é o agente oxidante. Tá aí. Beleza?
Ah, mas eu não posso colocar essa substância aqui em que ela se transformou? Não. Tem que ser a substância que está no reagente. Tá certo? Nos produtos, não. Sempre nos reagentes. Beleza? O mesmo para o agente redutor agora. O agente redutor é aquele que sofre a oxidação. Quem sofreu a oxidação? Ah, foi o enxofre. Então, a substância sulfeto de cobre, aqui onde o enxofre está, é o agente redutor. Legal, tá aí. Beleza? E com relação agora à quantidade de matéria, mols de elétrons? Bom, a gente já vai descobrir, tá? Primeiro porque a gente tem que saber que a quantidade de elétrons que sai de quem sofreu oxidação deve chegar à mesma quantidade em quem sofreu a redução. E como esses delta NOx são diferentes, isso mostra uma coisa para a gente. Falta balancear a reação. É óbvio, a questão é sobre isso. Então, já vou mostrar para vocês como que a gente acha esse valor aqui. Tá? Primeira coisa, nós vamos pegar esses índices aqui, esses delta NOx aqui, e vamos fazer o seguinte. Como é o enxofre que tem um delta NOx de 2, ele perdeu 2 elétrons, nós vamos jogar o 2 no nitrogênio. Como é o nitrogênio que tem o delta NOx 3, ele que recebe 3 elétrons, é o nitrogênio que recebe 3 elétrons, vamos jogar esse 3 no enxofre. Ou seja, nós vamos inverter. Tá? O que está em um vai para outro. Certo? Então, olha só como vai ficar. Ficou assim. Legal? O 3, que era do nitrogênio, foi para o enxofre. E o 2, que era do enxofre, foi para o nitrogênio. Tá aí, ó. Colocamos os dois primeiros coeficientes na reação, na equação. E eles são o nosso ponto de partida. Precisa fazer isso? Precisa. Precisa pegar esses dois valores e fazer essa inversão aí, tá legal? De uma espécie para outra. Beleza. Como que a gente segue a partir daqui? Pelo método que vocês já conhecem de balanceamento, né? O método tradicional, que é por tentativa e erro. Legal? Como que a gente começa? Lembrando que existe uma ordem, né? Como a gente viu na última aula, na última videoaula. Começa pelos metais, em seguida os ametais, e por último, os ametais que a gente conhece por oxigênio e hidrogênio, tá? Deixa oxigênio e hidrogênio por último. Ah, mas eles são ametais. Sim, mas a gente vai deixar sempre por último. Legal? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Que, como temos 3 cobres, são metais, né? 3 cobres no lado dos reagentes, temos que ter 3 cobres no lado dos produtos. Certo? Beleza. Tá aqui. Esse 3 foi nosso ponto de partida, então já acertamos aqui. Agora, outra coisa. Como já balanceamos o único metal que temos na reação, vamos para os ametais. Que o enxofre é um ametal, certo? Então, beleza. O que acontece? Como temos 3 enxofres também, ó, tá vendo? Esse 3 está multiplicando o cobre e o enxofre. Então, temos 3 enxofres. Tá? Ou seja, o único lugar que tem enxofre aqui nos produtos é esse. Ou seja, esse 3 vem parar aqui também. Beleza? Tá? Agora vamos acertar o outro ametal, que é o nitrogênio. Quantos nitrogênios nós temos aqui nos reagentes? 2. Tá? Tem que ter, no mínimo, 2 aqui nos produtos. Vamos ver quantos tem. Olha, vamos lá. Lembrando que tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 2. Então aqui nós já temos 2 nitrogênios, vezes esse 3 aqui. Certo? São 6 nitrogênios aqui, por enquanto, só nessa substância. Mas olha só, tem mais nitrogênio aqui. Cara, e agora? Isso gerou um problema, sim, realmente. Só que é o que a gente faz? Tentativa e erro. Como não sabemos ainda a quantidade certa de nitrogênios, nós vamos tentando, errando e refazendo, até conseguir. Gente, infelizmente existe essa chatice. Tem que fazer até conseguir. Não tem problema, eu vou fazendo junto com vocês. Com a prática, vocês vão conseguir resolver essa situação com facilidade. Tá legal? Vamos jogar então por enquanto o número 1 aqui como coeficiente para essa substância e vamos tentar balancear os nitrogênios e, por consequência, os oxigênios e hidrogênios. Ok? Vamos lá. Fazendo isso, o que nós temos? Com esse 1 aqui, nós temos que acertar esse coeficiente. Tá certo? Percebe que mudou de 2 para 7. Então, o que a gente faz? Vamos lá, vamos contar quantos nitrogênios tem aqui no lado dos produtos. Ó. Só aqui já são 6 nessa substância. Tá? Mais um aqui, 7. Por isso nós colocamos 7 aqui, para ter 7 nitrogênios.
também aqui no lado dos reagentes. Beleza? Tá? O que isso aí vai gerar? Bom, vai ficar o seguinte: vamos ter 7 hidrogênios aqui no lado dos reagentes, tem que ter 7 aqui no lado dos produtos. E vai ficar 7 vezes 3, 21 oxigênios no lado dos reagentes. Certo? Vamos ver quantos oxigênios tem no lado dos produtos. Só aqui, nessa substância, já são 6. Vezes 3, 18. 18 oxigênios só nessa substância aqui, ó, tá? No nitrato de cobre. Mais um oxigênio aqui, certo? Mais um oxigênio aqui, 19. O que acontece? Se a gente tem 7, 14, 21 aqui, 19 só nessas duas substâncias, para completar 21 tem que ter 2 aqui, certo? Então, beleza. Botamos um 2 ali. Vamos ver agora o que isso gerou para a gente. Vamos contar. Quantos hidrogênios tem? 7 hidrogênios aqui, do lado dos reagentes, e do lado dos produtos, 6. Não deu certo. Vamos ter que voltar. Lembra que a gente falou? Voltar para onde? Exatamente para a etapa em que a gente coloca esse número 1 aqui, ó. Então apaga essas duas últimas linhas. E esse número 1 aqui, vamos tentar um outro valor. Vamos tentar um 2. Legal? Tá? Vamos lá, vamos seguir a partir daí. Com esse 2, o que a gente tem como consequência? De novo, contar os nitrogênios. Só aqui já são 6, certo? 2 nitrogênios vezes 3, 6. Mais 2 aqui, 8. Tem que ter 8 aqui também. Então, o que a gente faz? Vamos mudar esse 2, vira um 8, tá certo? 8 nitrogênios aqui, 8 nitrogênios aqui, fechou. Vamos ver qual a consequência disso para os oxigênios e hidrogênios, tá certo? Olha só, hidrogênios temos 8 aqui, tem que ter 8 aqui. 8, legal. Agora vamos ver os oxigênios. Será que bate? Vamos lá. O que nós temos aqui? 8 vezes 3, 24 oxigênios. Só aqui já são 18. Aqui, mais 2, 20. E mais 4 aqui, 24. Bateu. Legal? Então o coeficiente que acertava, mesmo aqui, ó, era o 2. Tá certo? Então a reação completa é essa da última linha aqui, ó, com todos os coeficientes estequiométricos. Tá? Ou seja, aqui, nessa forma, ela está balanceada. Vamos pegar essa equação. Tá? Já com os coeficientes acertados, aqui eu esqueci de colocar, tá, gente? Mas essa é a reação final, tá? Com os coeficientes acertados. Legal? Essa é a terceira linha aqui. Feito isso, vamos tentar responder agora a quantidade de elétrons, né, envolvidos. Por que mols? Gente, vale lembrar que esses coeficientes aqui, gente, eles representam em termos de mols. 3 mols de sulfeto de cobre, reagindo com 2 mols de ácido nítrico, blá, 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 blá. Assim vai, certo? Então, o que a gente fez para a gente chegar nesse 2 e nesse 3 aqui? Lembra que a gente inverteu? É como se a gente pegasse esse delta NOx do nitrogênio aqui, ó, quem sofre redução, e multiplicasse pelo índice do outro lado, né? Ou seja, pega o 2 que está lá, multiplica aqui. Mesma coisa em quem sofre oxidação. Pega esse índice 3 de quem sofre redução, multiplica por quem sofre oxidação. Legal? Ó. Então, o que acontece? 2 vezes 3 aqui, 6. 3 vezes 2 aqui, 6. Legal? Ou seja, quantos mols de elétrons estão envolvidos? São 6 mols. Beleza? Deu para entender, gente? Então tá bom. Vamos seguir então. Olha só. Vamos tentar resolver o B. Vocês vão reparar que o item B ele é um pouquinho mais tranquilo. Tá certo? O processo é o mesmo. Ou seja, o ponto de partida, achar o NOx de todo mundo. Uma vez que achou, dá para identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Ok? Quem sofre oxidação é o enxofre, cujo NOx vai de menos 2 para 6, para mais 6. E o nitrogênio que sofre a redução, cujo NOx vai de mais 5 para mais 2. Achou delta NOx, certo? Quanto variou o número de oxidação. E aí, bom, a gente vai prosseguir com o mesmo jeito. Pega o 8 daqui da oxidação, joga, multiplica pelo delta NOx da redução e vice-versa. Tá? Para quê? Para a gente conseguir os coeficientes ponto de partida. Beleza? Então vamos nessa.
Tem metais? Não, não tem. Tem ametais? Tem. Olha só, a gente tem como ametais o nitrogênio e o enxofre, certo? Como são 3 enxofres, já taca o 3 aqui, ó. Só essa substância tem enxofre dentre os produtos. Então, 3 enxofres aqui nos reagentes, 3 enxofres nos produtos. Beleza, balanceou o enxofre. E 8 nitrogênios aqui nos reagentes, 8 nitrogênios nos produtos. Pode contar. Bateu também. Fechou o nitrogênio, fechou o enxofre. Maravilha, tudo seguindo bem. Agora, vamos ver quantos oxigênios e quantos hidrogênios tem aqui nos reagentes. A gente tem, ó, 3 vezes 2 são 6 hidrogênios aqui e mais 8 hidrogênios aqui, total de 14, certo? Tem que ter 14 hidrogênios aqui. Legal? Só aqui já tem 6. Falta 8 hidrogênios aqui. Então, colocando o 4 aqui, a gente já consegue os 8 hidrogênios que faltam nos produtos. Certo? Vamos ver se os oxigênios estão balanceados? Olha só tem aqui no reagente, só tem oxigênio aqui no ácido nítrico. Então, 8 vezes 3, 24. Tá? Só aqui a gente já tem 12. Mais 8 aqui, 20. Com esses últimos 4, 24, bateu. Certo? Então, esses são os coeficientes que acertam a reação, a equação. Tá? Agora, a gente já tem condições de responder as perguntas. Agente oxidante, aquele que sofre redução. Aqui, quem sofre redução é o nitrogênio, então a substância onde ele está é o agente oxidante, o ácido nítrico. Legal? Aí. Agente redutor, sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o enxofre, então a substância onde ele está, o H2S, é o agente redutor. Aí, é o ácido sulfídrico. E quantidade em mols de elétrons. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 8, 24. Portanto, mols de elétrons são 24 elétrons que são transferidos ao todo na reação. Beleza? Tranquilo, gente? Facinho, né? Saber. Vamos para C. A C. Tá aí. A reação é essa. Primeiro passo, achar o NOx de todo mundo, pela tabela de NOx fixo, achou, calculou, beleza. Identificou quem sofre oxidação, quem sofre redução. Oxidação é o iodo. Tá aí. Vai de mais 5 NOx para mais 7. Beleza? O delta NOx, 2. Tá? Perdeu 2 elétrons. E o manganês vai sofrer redução, cujo NOx vai de mais 7 para mais 4. Ou seja, delta NOx, 3. Faz o esquema da multiplicação inversa, certo? E joga lá os primeiros coeficientes na reação para a gente poder começar o balanceamento por tentativa e erro. Tá? Essa reação é um pouquinho maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho também. Mas vamos nessa. Feito isso, vamos lá. Começando pelos metais. O único metal que tem na reação é o manganês. Tá aí. 3 manganês no lado dos reagentes, tem que ter 3 no lado dos produtos. Beleza. Fechou o manganês. Tá? A metais, o que nós temos? A metais aqui, o único metal que não é hidrogênio e oxigênio é o iodo. Tá aqui, ó, são 2 iodos do lado esquerdo da seta, do lado dos reagentes, tem que ter 2 no lado dos produtos. Tá aí, pode contar. Só tem esses 2 aqui. Bateu também, fechou o iodo, fechou o manganês. Agora acertar hidrogênio e oxigênio. Só que tem o problema, né? O mesmo problema do item A, que coeficiente a gente coloca aqui nos reagentes ainda, tá faltando, para a gente poder acertar tudo. Na dúvida, coloca o número 1. Tá? Aí, número 1. Vamos ver o que esse número 1 gera como consequência para a gente. O que a gente tem aqui no lado dos reagentes? Quantos hidrogênios? 2. Tá? Tem que ter 2 no lado dos produtos. Então, como consequência, a gente teria isso daqui, entre hidrogênios e oxigênios, olha só. 3 vezes 4, 12 oxigênios aqui, mais 6 oxigênios aqui, 18, mais 1 aqui, 19. Então, são 19 oxigênios e 2 hidrogênios desse lado. Tem que ter o mesmo número do outro, né? Então, considerando os oxigênios, percebe, aqui 6, aqui mais 8, 14. Fica faltando 5 oxigênios para completar o 19, só que isso a gente vai balanceou o oxigênio, mas fica faltando hidrogênio que não bateu. Olha só. Tá certo? Então, esse 1 que a gente coloca aqui nessa água precisa ser modificado. Vamos tentar um outro valor. Vamos tentar um 2. Legal? Tá aqui, ó. Colocou o 2. Beleza? Vamos ver o resto agora. São
4 hidrogênios e oxigênios são 12, mais 6 são 18, e mais 2 aqui, 20. Então são 20 oxigênios e 4 hidrogênios no lado dos reagentes. Tem que ter o mesmo no lado dos produtos. Vamos ver quantos oxigênios tem aqui. A gente tem 20 aqui. Só nessa substância no lado dos produtos tem 6. Mais aqui, 8. Tá certo? Então são 14. Fica faltando 6 oxigênios. Aqui no caso, né? Certo? E os hidrogênios? Bom, tem 4 hidrogênios aqui. Se a gente quiser igualar os hidrogênios, beleza, fica 4 aqui com 20 oxigênios. Vamos ver se está certo. 3 vezes 2, 6. Mais 8, 14. 18. Tem alguma coisa errada, vocês não acham? Aqui eu coloquei 20, gente, foi um erro, tá bom? Aqui são 18 oxigênios. Não bateu, certo? Não bateu. A gente conseguiu balancear os hidrogênios, mas não bateu o número de oxigênios. Vamos tentar um terceiro valor, tá? A gente tentou o 1 aqui, não deu. Tentou o 2, não deu. Vamos tentar o 3. Aí, o 3. Gera como consequência. Bom, 21 oxigênios desse aqui no lado dos reagentes, 6 hidrogênios. No outro lado, para a gente poder balancear, vai ficar assim. Aqui, 21 oxigênios, então aqui tem 6, aqui tem mais 8, fica 14. Para ter 21, precisa de 7 oxigênios aqui, certo? Então, 21 oxigênios aqui, mas os hidrogênios, com 7 hidrogênios desse lado e 6 hidrogênios desse. Novamente, não bateu. Nossa, mas está difícil. Tá sim, gente. Às vezes é um pouquinho árduo, tá? É um pouquinho chato. Mas é tentativa e erro. Então esse 3 também não deu certo. Vamos tentar um 4. Ok? Vamos lá, vamos contar. Oxigênios e hidrogênios. Dá 22 oxigênios, dá 8 hidrogênios. Pode contar. Tá certo? Se a gente quiser contar os oxigênios, então aqui do lado direito, do lado dos produtos. 6 aqui, mais 8 aqui, 14. Para completar 22, faltam 8 oxigênios aqui desse lado. Hidrogênios. 8 hidrogênios. Alguma coisa me diz que isso vai dar certo. Certo? Aí, ó. Bateu. Percebe que então esse 4 é o que fazia a diferença. Tem que ser assim, sempre na tentativa e erro? Às vezes tem. Tá? Esses exercícios, né, tanto o A quanto o C, são exercícios propositalmente mais complicados para que situações mais tranquilas vocês consigam resolver com facilidade, que é o que normalmente cai em vestibular. Não cai questão normalmente, não cai questão nesse nível, que é uma vantagem para vocês. Legal? Fechou? Então aqui, sabendo que essa é a reação, vamos tentar responder as 3 perguntas aí. Agente oxidante sofreu a redução, está aqui. MnO4, o permanganato. Legal? É um íon. MnO4-, tá? É um íon. Tá aí. Sofreu a redução. Agora, quem sofre a oxidação? Tá aqui, é o composto que tem iodo, é o IO3-, tá? É o iodato. Tá aí. Fechou. Esse é o agente redutor. Mols de elétrons, 2 vezes 3, 3 vezes 2, são 6 mols de elétrons trocados. Beleza, gente? Tá bom? Vamos para o item D. Essa é a reação no item D. Parece que ela é bem tranquila, vamos tentar. Vamos lá. Achou o NOx e todo mundo, calculou, identificou quem sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Tá? Beleza. Achou o delta NOx. Tá aqui. Delta NOx 5 para o iodo, certo? E 1 para o nitrogênio. Beleza? Vamos fazer aquela inversão. Ok? Tá aí. 1 vezes 5, 5 vezes 1. E vamos jogar isso como coeficiente no nosso ponto de partida. Mas o que aconteceu aqui? Olha bem, gente. Qual coeficiente a gente tinha que jogar aqui? Quantos iodos tinham que ter aqui? 1. Só que aqui já vai entrar um I2. Tá bom? Ou seja, qualquer valor que você colocar aqui, o iodo já vai ser multiplicado por 2. Certo? Então, para ter um iodo aqui, simplesmente a gente vai colocar um meio. É um meio, é 1 sobre 2. Pode ser 0,5? Pode ser 0,5. Tá? Mas aí isso garante que aqui você tenha um iodo e aqui 5 nitrogênios. Legal? Então vamos seguir. Feito isso, esse é o nosso ponto de partida. Tá? Vamos seguir a partir daqui.
Metais, não tem. Ametais, bom, tem o iodo. Tem um iodo do lado esquerdo da reação, tem que ter um do lado direito. Tá aqui. Se a gente jogar, eu comecei pelo nitrogênio aqui, sem problema. 5 nitrogênios, ok. Um iodo, legal. E aqui, por que eu estou jogando esse 2? Vamos contar os hidrogênios. São 5 hidrogênios. Aqui, vamos lá. Aqui nós temos um hidrogênio e precisaria de mais 4, né, para completar os 5. Está aí, por isso desse 2. Legal? Então são 4 hidrogênios aqui, mais um aqui, 5. 5 hidrogênios aqui, bateu. E o oxigênio? Bom, 5 vezes 3, 15 oxigênios do lado esquerdo. Tem que ter 15 do lado direito. São 3 oxigênios aqui, mais 10 aqui, são 13. 14, 15 com esses dois. Bateu. Certo? De primeira. Que bom, né? Agora tem um detalhe. A questão, no enunciado, ela coloca que ela quer os coeficientes inteiros. Então, esse meio aqui, ele ainda é um problema. E se a gente multiplicar toda essa primeira equação por um fator de 2? Sem problema. Não vai ter problema. A reação e a equação permanecem as mesmas, tá? Então, se multiplicar tudo por 2, os coeficientes são todos multiplicados. Tá? Então aqui, o que era meio fica 1, o que era 5 fica 10, 1 fica 2, tá? E assim vai. A equação permanece, gente. Não precisa se preocupar com isso. Tá legal? Então tá aí. Essa é a equação com os coeficientes inteiros. Tá? Legal. Feito isso, vamos responder as perguntas. Agente oxidante, quem sofre a redução, está aqui. E, novamente, o ácido nítrico. Beleza. Agente redutor, aquele que sofre oxidação, está aí, é o I2. E os mols de elétrons envolvidos é 5. 1 vezes 5, 5 vezes 1. Beleza? Fechou então, pessoal? Perceberam que ela é complicado, né? É complicado a gente aprender o balanceamento de equações de oxirredução, porque dá um pouco mais de trabalho, principalmente na parte que envolve tentativa e erro, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu, por minha vez, eu cansei bastante, mas agradeço a atenção de vocês. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente e tenta refazer os exercícios. Isso é importante. Tá bom? Qualquer dúvida, manda e-mail, manda comunicado, manda mensagem e a força esteja com vocês, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima. Valeu!